Mesmo que eu não veja, os céus se movem. Mesmo que eu não sinta, os céus se movem. Doenças não podem resistir ao teu poder. Demônios não podem limitar o teu mover. Mesmo que eu não veja, os céus se movem. Mesmo que eu não sinta, os céus se movem. Doenças não podem resistir ao teu poder. Demônios não podem limitar o teu mover. Mesmo que eu não veja, os céus se movem. Mesmo que eu não sinta, os céus se movem. Doenças não podem resistir ao teu poder. Demônios não podem limitar o teu mover. Mesmo que eu não veja, os céus se movem. Mesmo que eu não sinta, os céus se movem. Doenças não podem resistir ao teu poder. Demônios não podem limitar o teu mover. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz que me tirou da depressão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Eu declaro quem tu és. Tu és, tu és, tu és, tu és. Oh, este é quem tu és. Soberano, sim, tu és. Onisciente, sim, tu és. Oh, tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia. Deus de milagres, que cumpre promessas, caminho no deserto, luz que nos tirou da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Hoje eu canto sobre quem tu és, e eu declaro quem tu és. Eu declaro quem tu és. O céu declara quem tu és. A criação canta quem tu és. Os homens reconhecem quem tu és. E hoje eu canto quem tu és. Meu Senhor, sim, tu és. Exaltado, sim, tu és. O meu Deus, sim, tu és. Para terminar, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O teu nome seja louvado, Jesus. Toda a glória ao teu santo e poderoso nome. O teu nome seja louvado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos convidar você aí que está no seu lar, nós poucos que estamos aqui, vamos ficar de pé, fazer uma oração. O Senhor já tem falado conosco através desta bela música. Deus poderoso que tem nos salvo, transformado a nossa vida e vai nos revelar a Tua palavra nesta noite. Oremos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por esta noite especial e a oportunidade que nos dá para retornarmos à Tua casa, para aprendermos da Tua santa e poderosa palavra.
Dá que cada um dos teus filhos estejam em paz, confiantes, esperando na tua graça, na operação do teu Santo Espírito sobre suas vidas. Vem falar conosco através da tua poderosa palavra, para nos transformar, nos libertar, nos dar o seu conhecimento, Senhor, para que como povo teu, instruído na boa palavra, nós possamos passar por este momento com toda tranquilidade e paz interior. Fala conosco, continua conosco nesta noite. Te oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua harpa cristã, vamos cantar o hino congregacional, o hino 123 da nossa harpa. 123. Um dia Cristo voltará, ao ascender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito em breve, sim, Jesus irá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com água em grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito em breve, sim, Jesus virá, e alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de tê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Muito em breve, sim, Jesus virá, e alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Graças a Deus. Aleluia. Vamos então tomar a palavra de Deus. Eu peço que você abra na primeira epístola de João. Vamos estar de pé. Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 2. Primeira de João, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo de número 18. Primeira de João, capítulo 2, versículo 18, está escrito: Filhinhos, é já a última hora,
E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Senhor, estamos diante da Tua preciosa palavra e uma vez mais queremos reconhecer a nossa pequenez e a impossibilidade de compreendermos sem a Tua ajuda. Por isso vimos Te suplicar que o Teu Santo Espírito venha ser o nosso mestre, nosso professor, para que nós possamos alcançar o entendimento pleno da Tua palavra, para que por ela possamos balizar os nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas escolhas. Fala conosco nesta noite, nós Te suplicamos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Então, hoje nós queremos tratar deste assunto, que é o anticristo. Iniciamos falando acerca do arrebatamento da igreja, da ressurreição dos mortos, do tribunal de Cristo. E aí, imediatamente após o arrebatamento da igreja, iniciará a grande tribulação ou a tribulação dos 3 primeiros anos, 3 primeiros anos e meio, e a grande tribulação propriamente dita, na segunda metade desta semana de anos. E aí, quem governa o mundo? Quem vai dar direção a este mundo logo depois que se tomar conhecimento que um povo desapareceu da terra em todos os lugares e ao mesmo tempo? Há 2000 anos atrás, o apóstolo João nos advertiu acerca desse relógio escatológico, compreendendo que lá naquele tempo já era a última hora. Portanto, para nós devem faltar apenas alguns minutos, quem sabe, alguns segundos, para que esta hora do relógio divino se complete. Todos aqueles que se opõem à obra de Cristo são dirigidos pelo espírito do anticristo, que já está atuando no mundo desde a sua fundação, ou propriamente dito, desde a fundação da igreja. Ele, muito embora estivesse agindo no contexto da vida de Israel, não estava identificado com este nome. O anticristo é identificado especialmente no que diz respeito ao contexto da igreja para combater e ir contra a obra do Senhor. É fato que o mundo clama por um único governo central. E eu quero chamar a sua atenção para este fato. O pastor Antônio Gilberto, escrevendo o livro O Calendário da Profecia, esta edição, uma das edições mais antigas, de 2001, e ele, grande teólogo que era, trouxe para nós a seguinte informação no capítulo 4 deste livro, que tem como título deste capítulo, o anticristo e o seu domínio. Veja o que o nosso pastor apontou aqui. Em 1968, foi fundado em Roma o chamado Clube de Roma, sendo seus membros, desde então, personalidades de gabarito, reconhecidamente mundial, na política, na economia, nas ciências e na educação. O objetivo fundamental do clube é estudar o futuro da raça humana, considerando o seu passado e o seu presente, para planejar o seu futuro. Uma das conclusões a que chegou o clube há poucos anos é a de que a humanidade necessita urgentemente de um governo único e centralizado para resolver seus problemas e suprir suas necessidades. Portanto,
Historicamente, o mundo vem clamando por um líder mundial. Eu trago também algumas informações mais atualizadas para vocês. Em 1998, Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev convocaram o mundo para uma nova ordem econômica mundial. 2 meses depois, alguns dos homens mais importantes do mundo fizeram as seguintes declarações. O primeiro deles, Aurélio Pesce, cabeça do Clube de Roma, que trabalha em prol desse novo governo mundial e dividiu a terra em 10 regiões administrativas, afirmou: ocorrerá um desastre e um líder carismático mundial surgirá e então dar-se-á o início de uma nova era. Outro grande líder mundial, David Rockefeller, disse o seguinte: na época, o poderoso líder do Conselho de Relações Exteriores da ONU declarou: estamos no limiar de uma transformação global. Tudo o que precisamos é de uma crise mundial no momento certo, e as nações aceitarão a nova ordem mundial. Observe a afirmação desse estudioso, na época, membro do Conselho das Relações Exteriores da ONU. Ele disse: só é necessário a crise certa, na hora certa, para o mundo aceitar um líder mundial. O outro grande líder foi Julian Sidney, um dos mais famosos economistas mundiais. Realizou um seminário em Nova York, no qual estava presente conhecidos investidores americanos. Ele afirmou: temos que nos render ao grande líder mundial que aparecerá em breve, porque depois de cada colapso econômico nas nações, sempre se levanta um ditador. Hitler é uma ilustração, Mao Tse-tung a outra. Agora, o sistema financeiro global está falindo e um superditador há de se levantar a qualquer momento. Devemos nos sujeitar a ele e seu aparecimento será breve. Julian Schneider, um dos maiores economistas do mundo, disse isso não há muito tempo. Por último, Patrick Fischer, um dos maiores cientistas em computação e estudioso das profecias bíblicas, declarou: há apenas mais um passo entre o momento atual em que estamos vivendo e o surgimento do grande ditador, o qual controlará a economia do mundo inteiro. Meus irmãos, o que está acontecendo exatamente neste momento? Qual dos maiores males que esta pandemia está provocando no mundo inteiro, senão o colapso econômico mundial? Essas são declarações do passado e declarações presentes, que só vêm afirmar a previsão bíblica de que estamos muito perto do arrebatamento da igreja e do surgimento de um líder mundial. Os acordos entre as nações, Estados Unidos e México, o NAFTA, América do Sul, Mercosul, Unasul, o Mercado Comum Europeu, são exemplos de como os continentes estão se formando em bloco para facilitar um governo central da economia. Há um fenômeno acontecendo no mundo, que é o fato de que as pequenas empresas estão sendo engolidas pelas maiores, compradas. Grandes negócios de economias têm sido feitos por grandes empresas que vão se fundindo umas nas outras, gigantes, para facilitar um governo central. Precisamos ter este conhecimento, e a Bíblia nos legou para que nós, com discernimento, sabedoria, possamos viver em paz, na esperança da nossa redenção, e como povo de Deus, com a grande missão de ensinar o mundo,
porque nós não fomos chamados para aprender com o mundo, fomos chamados para ensinar o mundo. Ide e ensinai as nações, disse Jesus. Então nós vamos agora conferir algumas referências e entender melhor o trabalho, o caráter, a personalidade deste homem que assumirá o comando do governo mundial após o arrebatamento da igreja. Então, o nosso primeiro tópico aqui é condições existentes para um governo mundial. Ele é mundial porque controlará todas as nações. Então, vamos ler uma referência? Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 11. Daniel, capítulo 11, versículo 36 e 37. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Portanto, fica provado que ele será um grande e poderoso líder que governará o mundo. A primeira condição existente para um governo mundial será o esgotamento bastante acentuado dos recursos naturais e da matéria-prima. Muitos deles estarão esgotados por volta de 2050. Existe uma previsão, inclusive, que a Terceira Guerra Mundial pode ser por causa de água potável. Os recursos minerais estão se exaurindo. Há muita fome no mundo. E esse esgotamento desses recursos provocará o surgimento do anticristo. Escassez de alimentos, escassez de energia, poluição ambiental. São algumas das condições que vão propiciar o meio ideal para o surgimento de um grande líder. Pelo que observamos, todas essas condições estão em passo acelerado para se cumprir ou já em cumprimento. Tipos de anticristo é o nosso segundo tópico. Muitos reis anticristãos e homens malignos poderosos foram identificados com o anticristo em toda a história, tais como Antíoco Epifânio, Nero, Domiciano, Napoleão, Mussolini, Hitler, Stalin e etc. Porque esses homens são tipos do anticristo, porque eram ditadores, porque faziam o que era preciso fazer em seu entendimento para que tivesse progresso. Quando falamos, por exemplo, em Antíoco Epifânio, vemos como este homem, durante o período interbíblico, um dos que ficou como herdeiro da parte da Palestina, depois da morte de Alexandre o Grande, ele tentou erradicar a religião judaica, sacrificou uma porca sobre o altar, no templo em Jerusalém, patrocinou jogos com pessoas nuas correndo dentro de Jerusalém, fez de tudo para profanar a religião judaica e matou a todos quantos se opôs a ele enquanto pôde. Nero, nem se fale. Domiciano foi aquele que entrou no Senado e se declarou Deus e exigiu que fosse adorado como um Deus,
a partir daquele dia. Eles, em suas sagas, na tentativa de se impor como homens deuses, são um tipo de anticristo. A Bíblia dá alguns nomes para este personagem. O mais conhecido deles é exatamente esse, anticristo. E o prefixo anti quer dizer contra. Ele vem como alguém que se oporá a tudo que se chama Deus, como nos ensina a palavra do Senhor. O outro nome que ele recebe na Bíblia é o homem do pecado. Abra sua Bíblia na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 3. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, está escrito: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quando a Bíblia fala do anticristo como um homem do pecado, está apontando para o fato de que, uma vez que o Espírito Santo não estará agindo no mundo para conter a pecaminosidade, todos os limites serão removidos e ele permitirá horrores no que diz respeito a tudo aquilo que é contra a santidade divina. Quando a gente começa a pensar na ação do espírito do anticristo que está agindo neste momento, e nós percebemos como leis, projetos de leis, tipo, para que um menino com 13 anos de idade possa mudar de sexo sem autorização dos seus pais, está lá no Congresso Nacional. Ficamos horrorizados pela nossa cultura judaico-cristã quando pensamos que um deputado federal ousou fazer essa proposta. Não se assombre, já é o espírito do anticristo, o espírito do homem do pecado agindo no mundo. Propostas para casamentos de pessoas do mesmo sexo. Todas essas coisas que se opõem à verdade divina são hoje fomentadas pelo espírito do anticristo. Mas isso será praticado de uma forma que nós não podemos imaginar quando o mundo estiver sob o domínio do homem do pecado. Um outro nome que aparece especialmente no Apocalipse para o anticristo é besta. Vamos lá, Apocalipse capítulo 13. Versículos 1 e 11. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Esta é a primeira besta. A segunda besta, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Daqui a pouquinho vou explicar a diferença entre a primeira e a segunda besta. Mas quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Por que besta? De onde veio esta expressão? Vá comigo lá para Daniel capítulo 7. Quando Deus começou a contar o tempo do fim, a partir do reino dos caldeus, revelando a Nabucodonosor aquela estátua de metais preciosos, ferro e barro, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre de bronze,
pernas de ferro e pés de barro. Eram os impérios do mundo. Capítulo 2 do livro de Daniel. Mas no capítulo de número 7, Deus dá a Belsazar, neto de Nabucodonosor, o mesmo sonho, com os mesmos reinos, porém agora, ao invés de metais preciosos, o símbolo era de animal. A cabeça de ouro, na visão, era o leão. O ventre, o peito de prata com os seus braços era um urso, com 2 costelas na boca. A parte de bronze da estátua é simbolizada no leopardo com 4 asas. Então a gente tem ali Nabucodonosor, Dário, ou Ciro, e depois Alexandre o Grande. E vem então o reino de Roma. Interessante isso, que o quarto animal, na visão, não podia ser decifrado como nenhum animal conhecido no mundo existente. Então, olha o que diz o versículo 7. Daniel, capítulo 7, versículo de número 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinham 10 pontas. Como ele não soube decifrar o animal, passou a se referir-se como uma besta. É, neste caso aqui, o quarto animal, Roma, que tem como símbolo o ferro, que esmiuçou o mundo com o seu poder e o seu ferro. Então, por isso ele tem o nome de besta, trazendo também a ideia da ferocidade, da incapacidade de ter compaixão ou empatia por quem quer que seja. O outro nome que a Bíblia dá a este personagem, o anticristo, é o príncipe que há de vir. Vamos ler aí mesmo Daniel capítulo 9, versículos 26 e 27. Daniel 9, 26 e 27, está escrito: e depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Observe que a Bíblia o trata aqui como príncipe. Neste sentido, tem a ver com o seu poder de governo. Aliás, o próprio Jesus tratou Satanás como príncipe deste século, ou príncipe deste mundo, trazendo a ideia de que ele tem, por conta da entrada do pecado no mundo, a legitimidade de governar sobre aqueles que não aceitam o reinado de Cristo. Por fim, ele é chamado também na Bíblia de o destruidor. Volte lá ao capítulo 7 de Daniel.
capítulo 7, versículo 23. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará aos pés e fará em pedaços. Esta é a personalidade do anticristo. Há uma outra expressão que a Bíblia traz para designar o anticristo, chamando-o de iníquo. Voltemos lá para a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 8. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, está escrito: Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esta é uma expressão muito singular na Bíblia. Iniquidade. Quando é que a gente percebe a iniquidade? É quando o pecado não é mais nominado como pecado. A iniquidade é quando os valores se invertem, o doce vira amargo, o amargo vira doce, a verdade transforma-se em mentira e a mentira em verdade. Ele é chamado de iníquo porque nele se origina o pecado. Este é um grande mistério que há de ser revelado na eternidade. Porque como alguém que viveu em um ambiente de completa aceitação, de amor, perfeição e glória, tudo isso simbolizado nele mesmo, porque era o querubim ungido, podia se transformar em Satanás. Como alguém sem nenhuma provocação para o pecado, sem sofrer nenhuma tentação ou opressão externa, pode conceber em seu coração algo que ofendesse a Deus. Por isso ele é chamado de iníquo. Não há nada de bom a que se esperar para aqueles que ficarem neste mundo. Israel rejeitou o amoroso convite e o governo de Jesus, e será depurado, porque fará um acordo com o anticristo, até conhecer a sua verdadeira personalidade. Grande sofrimento haverá para o povo de Deus, seu Israel escolhido, e aqueles que ficarem aqui porque não creram no Evangelho e não aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixe-me explicar a você, então, a diferença entre a besta que sai do mar e a besta que sobe da terra. Capítulo 13 do Apocalipse, versículo 1, na parte A diz: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. Dizem os estudiosos que mar tem a ver com nações, povos. Então, o anticristo surge pela escolha das nações por um líder que possa sobre elas governar. Já a segunda besta, que é a do versículo 11, Apocalipse 13, 11, e vi subir da terra outra besta. A diferença aqui é que esta segunda besta sobe da terra, portanto, é uma indicação de Eretz, a palavra hebraica para terra em Israel. Os escatologistas apontam para o fato de que provavelmente a segunda besta será um judeu, porque ele será o líder religioso.
Enquanto a primeira besta que sai do mar é o líder político, militar, a segunda besta é o líder da grande igreja mundial ecumênica, da religião que haverá depois do arrebatamento da igreja. Satanás sabe do quanto é importante a religião para o homem. E seria impossível governar o mundo, mesmo para ele, sem oferecer algum tipo de religiosidade. A diferença é que esta igreja, a igreja mundial ecumênica, presidida pela segunda besta, é uma igreja que aceita tudo. É a igreja dentro do mundo e o mundo dentro da igreja. Ele vem com o grande objetivo de conduzir as nações a adorar a primeira besta. Então, essa síndrome de Lúcifer, que o transformou de querubim ungido a Satanás, por ciúme de Cristo e querer o lugar dele, nós vimos isso lá em Mateus 4, na tentação de Jesus, quando Satanás ousou a pedir a Jesus que o adorasse. No anticristo, Satanás terá personificado neste homem o culto de todas as pessoas do mundo que ficar para trás, exceto aqueles que estiverem dispostos a morrer pelo nome de Jesus. É importante que nós valorizemos, meus irmãos, hoje, a vida cristã, o evangelho da verdade, porque só ele pode nos salvar. Talvez uma pergunta seja feita: como é possível que ele consiga enganar o mundo inteiro? Como é possível que todo mundo que fique aqui, inclusive o próprio Israel, com quem ele fará um concerto, seja enganado? Pelo simples fato, e ouça bem isto, quando alguém deliberadamente se recusa a aceitar a verdade, Deus o entrega à disposição de um espírito para acreditar na mentira. O mesmo sol que endurece o barro derrete a manteiga. O mesmo sol que derrete a manteiga endurece o barro. Se você está diante do Senhor hoje, e hoje há um frenesi muito grande para a distorção da palavra, e as pessoas buscam a prática religiosa em si mesmo, sem compromisso com a palavra de Deus, ouça bem isto: o mundo vai continuar com religiosidade, mas quem estará à frente deste grande culto, ele será o ministro de culto da primeira besta. O capítulo 3 do Apocalipse diz que ele fará grandes sinais e maravilhas. Ele dará poder a uma estátua para conversar com as pessoas. As pessoas ficarão maravilhadas após ele. Ele fará cair fogo do céu. Mas é Satanás, não é Jesus. É Satanás, não é o Espírito Santo. Um dos textos que corroboram para o fato de que a segunda besta seja um judeu está no livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 37. Abra sua Bíblia lá. Daniel, capítulo 11, verso 37. Assim está escrito: e não terá respeito ao Deus de seus pais. Essa é uma expressão muito comum nos textos do Velho Testamento, a religião dos pais. Há sempre uma acusação da parte de Deus para com alguns reis, para com a nação de Israel, por terem abandonado a religião dos pais. Nem terá respeito ao amor de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então essa é uma expressão interessante, que aponta para o fato de que a primeira besta sai das nações gentílicas, grande mar, e a segunda besta sai de Israel, Eretz, sai da terra. Muito bem. Quem será o anticristo? Terceiro tópico do nosso estudo nesta noite.
Quem será? Será um gênio em oratória. Daniel capítulo 11, versículo 36. Ele será um gênio em oratória. Daniel 11, 36 está escrito: e esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses fará coisas incríveis, e será próspero, e até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, ele falará coisas incríveis. Há um outro texto que corrobora com esta afirmação, capítulo 13 do Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 13, versículo de número 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Leia o versículo 6 também. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Um gênio da oratória. Quando nós apontamos aqui alguns tipos de anticristo, com essa capacidade, no contexto da humanidade, da história em que vivemos, podemos apontar, por exemplo, o próprio Hitler. Quando se estuda os discursos de Hitler, se percebe como ele era capaz de falar por 4 horas sem parar, e as pessoas não saíam do lugar. Ele é um exemplo, tendo nele, operando o espírito do anticristo, do poder que haverá no anticristo para convencer as pessoas daquilo que ele deseja informar. Os mais antigos se lembram, no tempo em que nem havia televisão no Brasil, quando Getúlio Vargas dava seus discursos, fazia seus discursos, as pessoas ouvindo nos rádios choravam. Eu conversei com uma pessoa muito antiga, algum tempo atrás, ele me falou: oh, que homem tremendo, quando aquele homem discursava, tocava a gente profundamente. Algumas pessoas têm essa capacidade, né, de se comunicar com o outro. Pense nisso no superlativo. Ele será um grande demagogo, falará e convencerá as pessoas do que deseja fazer. Um gênio na oratória. Ele será também um gênio empresarial. Você imagina o que é mover a economia de um mundo inteiro. Imagina o que será administrar o mundo inteiro. Tem que ser um super gênio. Nós temos tido muitos economistas importantes na história da humanidade, mas ninguém jamais pode se comparar ao que será a genialidade empresarial do anticristo. Capítulo 13, versículos 16 e 17, aponta para essa realidade. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, diz assim: para que ninguém possa, 16, e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número da besta. Ele vai criar um sistema mundial de controle para conhecer todo o movimento econômico do mundo em cada lugar da terra. É o que está escrito. Este, inclusive, será o nosso último tema da noite 666. A maneira e o segredo através do qual ele controlará
a economia do mundo inteiro. Ele será também um gênio político. Capítulo 17 do Apocalipse, versículos 11 e 12. Apocalipse capítulo 17, versículos 11 e 12, está escrito: e a besta, que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder dos reis por 1 hora, juntamente com a besta. Isto aqui mostra o poder que ele terá de reunir as nações politicamente. Amados, eu queria chamar a sua atenção para esse detalhe, porque os irmãos sabem que com as diferenças que existem no mundo inteiro, para citar apenas Israel e os palestinos, como ele convencerá, por exemplo, os palestinos e os israelenses a fazerem paz? Porque a Bíblia diz que haverá paz no mundo. Como ele poderá agir politicamente no mundo para nivelar, removendo todas as diferenças que existem de pensamento nos 4 cantos da terra? Por que Israel ainda não reconstruiu o templo de Jerusalém? Porque aquele espaço está hoje na Jerusalém antiga, que os palestinos também reconhecem como lugar sagrado. Aliás, no lugar do templo, do qual sobrou apenas um muro, hoje chamado Muro das Lamentações, está a mesquita de Omar, que é um templo muçulmano. Então, pare para pensar, ele será um político tão hábil que ele convencerá os palestinos, os árabes, os muçulmanos do mundo todo, que deixe derrubar a mesquita de Omar para reconstruir no lugar dela o templo de Jerusalém. Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, diz que ele entrará no templo de Deus. Portanto, o templo tem que ser reconstruído no mesmo local em que sempre existiu. Isto é pura genialidade. Por que ele é 666? O número 6 é o número do homem. Se ele é 3 vezes 6, isto fala da sua capacidade tripla, superior, inimaginável, de um homem, que um homem pode ter. Por isso ele será fora de série em todas as áreas do domínio do conhecimento humano. Tão grande assim, que a Bíblia diz que a terra vai ficar maravilhada com a sua performance. Volta lá para o capítulo 13 do Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Apocalipse capítulo 13, versículo 3 diz: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. É por isso que um alerta para a igreja que está às portas do arrebatamento. Um povo que não consegue viver apenas com a revelação da palavra de Deus, aprendendo aos pés do Senhor, através da ministração das Sagradas Escrituras, mas vivem em busca do miraculoso, vivem em busca do transcendental, e por conta disso, muita gente, mesmo agora, vivem no engano, porque a palavra de Deus diz que o inimigo pode se transformar até em anjo de luz. Quanta gente tem experimentado hoje curas que não foi o Espírito Santo que fez? Quantas pessoas estão vivendo em busca do transcendental para se maravilhar
com as coisas que fogem à capacidade humana, ao invés de se contentar apenas com a palavra e a revelação das Escrituras. E por conta disso se tornam presas de Satanás. Por incrível que pareça, já ouve-se dizer que em algumas igrejas está sendo praticada a psicografia. Vocês sabem o que é isso? Psicografia é uma das ramificações do Espiritismo, onde os mortos enviam suas mensagens para os médiuns e eles escrevem, e depois assinam, e pode conferir a assinatura que é a mesma do que morreu. Mas foi o morto que mandou a mensagem? Tenham cuidado. Tem muita gente se maravilhando hoje atrás de pastores que revelam CPF. Deus não está por trás dessas coisas. Como não estará agindo com o seu Espírito no tempo em que o anticristo fará cair fogo do céu. Aliás, se existe um dos dons que a igreja do arrebatamento precisa ter nesta última hora, nesses últimos minutos, é o dom do discernimento. Porque há muita coisa que parece, mas não é. Há muita coisa que parece que é de Deus, mas que não vem de Deus. Que a igreja do Senhor Jesus tem essa capacidade de discernir entre o que é de Deus e o que não é. A quarta atividade do anticristo será uma atividade religiosa. Ele será adorado pelos homens. Vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículos 4 e 8. Apocalipse capítulo 13, versículos 4 e 8. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E fizeram o quê? E adoraram. Versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Bom, meus irmãos, um dos sintomas da ação do espírito do anticristo no nosso tempo é essa necessidade que os homens têm de serem adorados. É a síndrome de Lúcifer. É um perigo muito grande para o homem de Deus e para a mulher de Deus, que por alguma razão são grandemente usados pelo poder do Espírito Santo. Todos nós temos que vigiar quanto a isto, porque tem muita gente que gosta de endeusar, e há muitos que gostam de ser endeusados. O evangelho hoje é o evangelho de constelações, de astros. Há pessoas muito importantes, ou pelo menos assim se consideram, acima da média. Alguém até já disse isso. Cuidado, porque esta é uma síndrome de Lúcifer. Isto aponta para que o anticristo deseja ter a adoração dos homens. Tributai, filhos de Deus, tributai ao Senhor
glória e força. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, esse desejo de adoração se percebe também no nosso tempo, como uma ação do espírito do anticristo, mas neste caso, durante a grande tribulação, ou nos primeiros 3 anos e meio, ele terá toda a atenção e adoração que o mundo lhe dedicará. Ele promoverá apostasia e iniquidade. Vamos lá para segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, 8 e 12. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3, 8 e 12. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que é apostasia? Apostasia é apartar-se. Apostasia é afastar-se da verdade, do Evangelho. Aliás, este é um dos sinais internos que apontam para a brevidade do nosso tempo. A igreja está se apostatando, isto é, está se afastando, se apartando de Cristo, de sua palavra, de sua doutrina, para viver apenas aquilo que ela pensa ser bom da Bíblia. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua palavra. Olha como nós percebemos a ação da apostasia e da iniquidade até dentro da igreja. Quantos se desviaram da verdade e abriram igrejas para ensinar uma doutrina satânica e humanista. Por conta disso, existem igrejas para todos os gostos, e as Bíblias estão sendo escritas com comentários teológicos e apologéticos, direcionando os anseios desses segmentos, como se a palavra de Deus pudesse ser tripartida, como muito se deseja. Há uma igreja para os gays e há uma Bíblia para os gays. Prova de que o espírito do anticristo está agindo poderosamente como um sinal do que será a verdadeira apostasia e a verdadeira iniquidade quando a igreja aqui não estiver. Versículo 12. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade, antes tiveram prazer em mudar a verdade em mentira, em chamar o pecado de santidade. Ele proferirá blasfêmias terríveis contra Deus e contra as coisas santas. Lá no Apocalipse, capítulo 13, voltemos para lá. Versículo 5. Apocalipse, capítulo 13, versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses, isto é, 3 anos e meio. Ele blasfemará. Nós temos visto isso acontecer já no nosso tempo, outra vez, como mais uma ação do espírito do anticristo no nosso tempo. Assistimos horrorizados às passeatas do movimento LGBT espalhado pelo país, blasfemando contra Deus, contra a palavra de Deus. Vimos shows de artistas importantes do Brasil serem interrompidos por palavras de blasfemas
contra Jesus. Não se assustem, não fique apavorado. Ainda não é o anticristo, é o espírito dele que está agindo no mundo, na tentativa de trazer descrédito para o evangelho, na tentativa de trazer descrédito para a verdade. No entanto, aqueles que são de Deus conhecem a sua verdade. Por final, a grande atividade religiosa do anticristo está no ápice de seu desejo, de seu ego, de se apresentar no templo de Deus, querendo ser Deus. Volte para 2 Tessalonicenses 2:4. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. É aqui que os judeus romperá sua aliança com o anticristo, e é aqui que começam a abertura dos selos, o derramamento das taças e o toque das trombetas, com todos os juízos que virão sobre o mundo inteiro. Querendo ser Deus, entrará no templo de Deus. Outra vez, a presença desse Espírito pode ser percebida na igreja, quando lemos o que Paulo escreveu a Timóteo, dizendo para ter cuidado com a doutrina de demônios. Bom, onde a igreja recebe a sua doutrina? Com quem a igreja aprende a sua doutrina? Não vem dos púlpitos? Não vem das igrejas? Se a Bíblia diz que nos últimos dias haveria doutrinas de demônios, isso quer dizer que há muitos ensinamentos a partir de púlpitos que não são de Deus, mas que vêm de demônios. Assim como ele entrará pessoalmente no templo em Israel, para se assentar no lugar de Deus, querendo ser Deus, ele já está agindo dentro da igreja, através de líderes que se corromperam, se deixaram dominar pelo espírito do anticristo, que olham para a igreja como um meio para um fim, e não conseguem ver o rebanho de Cristo, sobre o qual devem apacentar com zelo, com doutrina e comprometimento com a verdade da palavra, deixando-se a partir destes púlpitos ser ensinado doutrinas de demônios. Se há um tempo para a igreja se dedicar à leitura e ao conhecimento da palavra, este é o tempo, porque o espírito do anticristo está agindo para torcer a doutrina, para trazer ventos de doutrinas demoníacas, com o fim de destruir a espiritualidade da igreja. Eu tenho Bíblia, você tem Bíblia. É o meu dever e é o seu dever conferir a palavra, ler a Bíblia. É verdade que existem muitos textos que nos são muito caros e nós gostamos muito deles. Alguns de nós até deixamos as páginas da Bíblia abertas em alguns textos preferidos. Salmo 91, Salmo 46, Salmo 1, não há problema nenhum de ter textos preferidos, mas nós temos que amar a Bíblia inteira e temos que conhecê-la completamente. Estudos da Bíblia salteados podem trazer dificuldade à compreensão e trazer, inclusive, compreensão errada, porque a Bíblia é um contexto. Texto fora de contexto é o quê?
pretexto. Pretexto para heresias. As maiores heresias existentes no mundo foram tirados de textos da Bíblia Sagrada. Textos tirados de seu contexto. Por isso, leiam a Bíblia. Dedique-se ao conhecimento da palavra. Quando a pandemia terminar, matricule-se na escola bíblica dominical. Seja um crente presente no culto de doutrina, nos simpósios, nos encontros da palavra de Deus, porque nós precisamos deste conhecimento para nos vacinar contra o pecado. Vacina é uma palavra que está em voga neste momento, né? Estão trabalhando 24 horas no mundo inteiro, gastando-se milhões de dólares na tentativa de encontrar uma vacina contra a Covid-19. Mas qual é a vacina contra o pecado? Qual é a vacina contra a heresia? Palavra de Deus. No Salmo 119, o salmista dá um conselho à igreja, especialmente à juventude. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então nós podemos usar essa analogia e dizer que o culto de doutrina, a escola dominical, o simpósio bíblico é dia de vacina para a igreja. Todas as vezes que nós estamos diante da palavra de Deus e somos doutrinados, nós estamos sendo novamente vacinados contra as heresias que o espírito do anticristo, que age neste mundo de forma terrível, avassaladora, para que nós possamos ser guardados diante do Senhor. Quero tratar deste tema agora, tópico de número 5, 666. Vou pedir a você que abra a sua Bíblia novamente no capítulo 13, do livro do Apocalipse. Vamos ler os versículos de 16 a 18. Apocalipse, capítulo 13, versículos de 16 a 18. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o sinal da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Por que que o número 6 é o número do homem? Porque o homem foi criado no 6º dia. Por exemplo, a numerologia é algo para ser estudado. O capítulo 13 do Apocalipse, logo no início, diz que a segunda besta tem dois chifres pequenos de cordeiro. Número 2, na Bíblia, é o número da testemunha. Tudo era julgado com 2 ou 3 testemunhas. Então, ele será a grande testemunha do anticristo. Ele será o falso profeta. Ele será uma espécie de João Batista do anticristo. Ele é o arauto do anticristo. Ele é a falsa testemunha. Número 6, número do homem. Por quê? Porque o homem foi criado no 6º dia. Então, eu vou fazer a leitura de um documento aqui sobre esta questão. Sociedade Global do Dinheiro Eletrônico. Nós temos nos perguntado ao longo do tempo o que seria a marca da besta. Eu, por exemplo, quando era garoto,
como vivi muito no interior, vi como marcavam gado. Então, às vezes, eu, adolescente, criança, quando meu pai ensinava sobre a marca da besta, eu ficava pensando assim, esse homem vai ser muito ruim, porque ele vai marcar as pessoas com ferro quente. Porque eu via lá o gado sendo marcado com ferro quente. Mas o que será de fato a marca da besta? Acompanhe comigo isso aqui, ouça bem. A habilidade de se conduzir todo tipo de troca, compra e câmbio de moedas agora está sendo substituído pela tecnologia de microchips ou dinheiro eletrônico. A Mondex é a empresa que está fornecendo o sistema de dinheiro eletrônico e já vendeu sua franquia para mais de 20 nações do mundo. O sistema está baseado na tecnologia Smart Card, cartão inteligente que emprega microchips embutidos dentro do cartão de plástico que arquiva dinheiro, identificação pessoal e outras informações. Alguém aí tem cartão de crédito Smart Card? Calma que nós vamos chegar lá. Eventualmente, eles descobriram que a ideia de carregar um cartão convencional irá se tornar obsoleto. O cartão poderá ser roubado, quebrado, clonado e até extraviado. As pessoas logo descobririam que ele possui problemas de segurança. E é verdade. Quem aqui nunca foi assaltado ou nunca perdeu um cartão e teve que rapidamente ligar para cancelar? A solução para esse problema foi sugerido e apresentado pela Motorola e consiste no implante do biochip na mão direita ou na testa, onde não poderá ser retirado, visto que na tentativa o invólucro se quebra e o indivíduo será contaminado com lítio, produto químico contido dentro da microbateria do chip, que em contato com a pele pode causar uma úlcera cancerígena, ocasionando muita agonia ao possuidor. E logo o sistema de posicionamento global detectará essa retirada e colocará a polícia em alerta. A Motorola, que está produzindo os microchips para o Smart Card Mondex, já vem desenvolvendo vários biochips implantáveis em seres humanos. Esses chips medem especificamente 7 milímetros de comprimento e 0,75 milímetros de largura. É aproximadamente do tamanho de um grão de arroz. Ele possui um dispositivo chamado de transponder, que é uma bateria recarregável por um circuito de termopar que produz uma corrente elétrica com flutuações a partir da temperatura do próprio corpo, isto é, 36 graus. Eles gastaram $1,5 milhão de dólares estudando onde seria o melhor lugar para ser feito o implante do microchip no corpo humano. E descobriram somente 2 lugares satisfatórios e eficientes: a testa, logo abaixo do cabelo, e a parte de trás da mão, especificamente a mão direita. Coincidências? E aqui a gente entra num debate importante para o nosso dia. Vocês que estão acompanhando essa evolução tecnológica já sabem que este biochip do tamanho de um grão de arroz já está sendo utilizado em muitos países, inclusive temos um brasileiro aqui em Belo Horizonte que já usa essa tecnologia. Com esse biochip, ele leva todos os dados da sua pessoa física, os dados da sua empresa, ele liga o carro, ele abre o apartamento, liga o computador. Se ele tiver um problema de saúde, cair na rua, ele leva nesse biochip todos os dados médicos
que ele precisa. Aliás, em países de tecnologia avançada, como Estados Unidos, Europa, esse biochip já está sendo usado para que as pessoas portadores de doenças graves, em caso de passar mal na rua, o médico, ao chegar ao hospital, você imagina uma pessoa que chega desmaiada num hospital, tem problemas graves, alergia a determinados medicamentos, o médico não sabe o que vai ministrar, se ele possuir o biochip, ele passa o leitor e a sua ficha é lida automaticamente no computador do hospital. A criação dessa tecnologia tem como fim facilitar a vida humana. E aí eu trago esta demanda para nós, porque o número assusta, porque é escatológico, porque aponta para uma besta, porque aponta para a personificação do próprio Satanás. Mas eu vou chamar a sua atenção para um outro detalhe. Os códigos de barra de tudo que se compra tem a composição de 666. Aquelas colunas maiores de todo o código de barra equivale ao número 6. E então, como é que a gente vai fazer? Não vamos lá fazer compra? Da caneta a um carro. Na nota fiscal vem o código de barras. E nele está 666. No quilo do arroz que você compra, na farinha, no feijão, estamos levando 666 para casa. Vamos parar de comprar? Vamos viver de quê? Estou trazendo essa discussão para você, para te trazer a resposta daqueles que ficaram preocupados com as máscaras que estão vindo da China e de outros países, e que, segundo essas pessoas, não tem o número em si, mas tem lá alguma coisa impressa que destaca 666. Meus irmãos, quando é que estas coisas serão usadas pelo anticristo? Quando a igreja for arrebatada. O seu cartão de crédito tem a mesma tecnologia que o anticristo vai usar. A televisão é uma ferramenta que o anticristo utilizará. Como é que ele vai governar o mundo inteiro? E as televisões hoje, cada vez mais com tecnologia avançada. Imagina que o japonês, ano passado, inventou uma televisão que você pode colocar na lente do óculos. Pequenininho, você pode estar andando e assistindo a televisão. Eu não sei como é que faz, né? Se você vai assistindo aqui, o buraco ali, como é que faz para... Mas eles criaram uma tela de televisão que dá para colocar na lente do óculos. Eles criaram televisões da finura de uma folha de papel, com altíssima resolução. O anticristo vai usar. E eu garanto a você que o barraco mais pobre desse país tem uma televisão, porque eu já trabalhei em comunidade. Comunidades de papelão, casa de papelão, mas a televisão está lá dentro. E, da mesma forma, você pode sim aceitar a máscara e usar a máscara. Porque senão você também não pode comprar o seu arroz, o feijão, o leite. Tudo isso será utilizado pelo anticristo quando ele estiver reinando, mas ainda não está. Não chegou a hora dele. Deus não lhe deu a permissão. Nós estamos na terra. A igreja do Senhor está aqui. Portanto, não temos que temer. Não temos que ficar preocupados. Imagine você que você sofreu um acidente. Você é crente em Cristo, batizado com o Espírito Santo, canela de fogo.
chegou no hospital acidentado, te colocam rapidamente no centro cirúrgico, e o cirurgião que vai salvar a sua vida diz para você: eu sou um satanista. Você deixa ele te operar ou não? Duas opções: ou ele te opera ou você morre. Mas ele faz questão de dizer para você: eu sou um satanista. Você deixa ele te operar ou não? Tenho certeza que você vai fazer de conta que não ouviu o que ele disse. Porque você não está ali para discutir religião. Você está ali como um paciente procurando um médico. Quando você vai ao consultório médico, você pergunta a religião do seu médico, ele pode ser um satanista. Está cheio deles aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos separar as coisas. Não podemos viver nos extremos. Nós estamos na terra, em nós habita o Espírito de Deus, e ainda que estas coisas apontem para a realidade de um controle mundial, de alta tecnologia usada pelo anticristo, nós somos de Jesus, nós estamos na terra, e o anticristo não pode estar agindo ainda, porque a igreja está na terra. Quando é que ele vai poder começar a agir? Abre lá de novo, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha o que o apóstolo Paulo diz. E agora vós sabeis que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto. Porque já o mistério da injustiça opera, mas há um que agora resiste até que seja tirado. O apóstolo Paulo não coloca de forma clara quem é este que o detém, quem é este que o resiste. Por não haver uma palavra direta, explícita acerca de quem o detém, porque no versículo 6, e agora vós sabeis o que o detém, está no gênero neutro. O que o detém? Pode ser muitas coisas. Mas no versículo 7, ele usa o gênero masculino, porque agora há um que o detém. Houve muitas discussões sobre esta palavra, e por não haver uma posição definida, muitas teorias foram colocadas. Mas desde o século III, com João Crisóstomo, o grande apóstolo de Constantinopla, e pelos reformadores depois dele, é aceito que este um que o detém é o Espírito de Deus através da igreja. Muito embora o versículo 6 esteja no neutro, e no versículo 7, o gênero masculino. Desde o ano 300 da nossa era, a igreja tem aceito o fato de que o que o detém é o Espírito Santo através da igreja. Isso quer dizer que enquanto a igreja estiver no mundo, o anticristo não poderá agir. Será que ele já está entre nós? Será que ele vai nascer ainda? Será que ele já está preparadinho e pronto para tomar o seu lugar? Olha, eu vou ousar dizer a você que ele já está entre nós. O que o mundo vê hoje, e o ambiente escatológico que o mundo percebe hoje, podemos dizer com certeza que o anticristo já está entre nós. Apenas esperando momentos como este, de falência da economia global, para surgir do meio desta crise e se destacar como alguém que tem um acordo, uma proposta,
que resolverá o problema da humanidade. O Papa Francisco, o atual Papa, já disse por mais de uma vez, depois que assumiu o papado, que o mundo precisa encontrar a solução das suas crises, e ela só virá quando um governo único for aceito por todos os governos da terra. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus te deu discernimento, a graça, o poder para discernir a verdade de Deus nesse tempo. Não precisa jogar seu cartão de crédito fora. Continue fazendo sua compra e levando o seu arrozinho com a código de barra lá. Se o governo te der a máscara e houver lá algum código que tenha a ver com 666, use. O anticristo não tem poder sobre você, você pertence ao Senhor. Isso só terá poder à medida em que Jesus levar a igreja. No mais, tudo é tecnologia criada e pode até ser criada para ser usada por Ele, mas que agora usada para o bem da humanidade, pode beneficiar também o crente. Cuidado com os extremos, cuidado com essas coisas que a gente vai criando a parte da palavra e da verdade. Cuidado com o ecumenismo, com esse sentimento solidário, este apelo de amor, de acordo e de paz que parece irresistível. Mas a Bíblia também diz que não poderão andar dois juntos se não concordarem. E a igreja não pode concordar com o pecado. A igreja não pode concordar com o mundo. A igreja não pode aceitar a doutrina mundana. A igreja é um povo separado, é um povo de Deus. A igreja é um povo peculiar, é nação santa. Que o Senhor te ajude, te abençoe, tranquilize o seu coração, fique em paz. Jesus está voltando, Ele vem buscar a sua igreja. Em breve nós estaremos juntos com o Senhor para todo o sempre. Glória a Deus. Dá um lá maior para mim. Lá, sol maior, sol. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz no lindo céu. Eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Outra coisa, meus irmãos, está sendo dito que as máscaras estão vindo contaminadas. Não caia nessa conversa. É outra afirmação que não está provada e que governo do mundo aceitaria isso. São tudo teoria da conspiração que vem para complicar ainda mais a vida das pessoas que já estão amedrontadas, apavoradas. Outra vez, se há perto da sua casa um lugar onde o governo está usando para distribuir as máscaras, use-as. Inclusive, esta é uma das maiores ferramentas para deter esta pandemia. Não saia de casa sem ela. Não vá a lugar nenhum sem ela. Você precisa de uma. Nós temos aqui pedido de oração. Temos aqui nosso irmão Marcos Quintela, presbítero de nossa igreja, foi internado hoje. Precisa muito da oração da igreja. Vamos levantar um clamor. Deus vai dar vitória ao seu servo. Nosso irmão Josiel Dantas também precisa da oração da igreja. Irmã Penha e o irmão José. O Nicolas Costa está grave, 9 aninhos.
Vamos pedir ao Senhor. Sandra Gomes, Antony Gomes, tia Marta, tia Zilda, Lohane Dias. Tem um agradecimento aqui, nossa irmã Rosa agradece. Seu cunhado está em casa, glória a Deus. Vamos orar pelo nosso irmão Adriano Pena. Vamos orar pelo pastor Antônio Florindo, toda a sua família. Deus vai dar vitória aos seus servos. Também o agradecimento aqui do Miguel, neto da nossa irmã Penha, está curado. Glória a Deus. Vamos orar por Daniele Silva, lá de Minas. Vamos orar por sua família. Vamos orar pela irmã Deilde. Oração para os filhos Fernando e Felipe. Nossa irmã Iraci pede oração para os filhos, para que os filhos voltem para a casa do Senhor. Nossa irmã Josilete pede oração para a sua irmã Eliane. Irmã Rose agradece. Seu cunhado saiu do CTI. Glória a Deus. Deus está ouvindo. Vamos orar pela nossa irmã Edileuza. Vamos orar pelo Anderson. Está com Covid. E também a sua mãe, Sandra. Vamos orar por Cíntia Oliveira. Oração por ela e pela família e os patrões. Oraremos por João Lucas e Marcos Vinícius. Vamos continuar orando por nossa irmã Florisneia e a filha Giovana. Vamos orar pela Georgina Alves, o Douglas Henrique. Vamos orar pelo Augusto, pela irmã Célia. Vamos orar pela irmã Carlinda, 92 anos, continua internada. O Senhor vai dar vitória. Vamos orar pelo Paulo, filho da nossa irmã Georgina, também precisa da oração. Vamos orar pelo Carlos Roberto Maia, está com suspeita de Covid. Irmã Carlota. Vamos orar pelo pastor Elias, foi internado. Vamos orar pelo pastor Elias. Não sei quem é, meu amigo. O Senhor vai dar vitória ao seu servo. Também tem o agradecimento aqui da nossa irmã Sônia Ferreira. Está bem depois da oração de domingo. Glória a Deus. Orar pela Edinalva de Jesus. Vamos orar pelo Joelson e a sua mãe, nossa querida irmã Cristina. Vamos orar pela Marcilene. Vamos orar pelo Jefferson, meu cunhado, que também não está bem, precisa da oração. Então eu vou convidar você para ficar de pé comigo aí no seu lar, você que está aqui comigo. O Edgar, glória a Deus, está agradecendo a Deus as orações que Jesus curou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos que estão agradecendo pela vitória. E eu tenho certeza que essa lista de agradecimento vai crescer muito, porque o nosso Deus está agindo, está trabalhando e vai dar vitória ao seu povo. Erga suas mãos ao céu comigo e ore. Pai santo e amoroso, nossas mãos se erguem ao trono da tua graça, da tua misericórdia, para te pedir, Senhor, nesta noite, cura, libertação para a vida do Marcos Quintela, nosso presbítero que foi internado neste dia. Senhor, fica com teu servo naquele hospital, repreende os efeitos desta enfermidade do seu corpo. Abençoa o Josiel, Senhor, que está apresentando os primeiros sintomas. Ainda saberá se está ou não, mas nós confiamos que o Senhor é poderoso para cortar este mal. Toma nas tuas mãos, ó Pai, a Penha, toma nas tuas mãos o nosso irmão José, dá vitória a Jesus. Abençoa o Nicolas Costa, que está em estado grave, esse menino de apenas 9 anos de idade. Jesus, socorre esta criança, tem misericórdia, meu Deus. Abençoa a Sandra Gomes, o Antony Gomes, a tia Marta, abençoa a tia Zilda, socorre Jesus, dá vitória, guarda o Antony, meu Deus. Jesus querido, socorre aquele jovem, repreende, Pai, todo o mal, ajuda, dá força, dá fé, dá graça para vencer este momento, ajuda a família, para que possa vencer esta hora de preocupação, mas confiada no Senhor, porque Tu és poderoso para dar vitória. Abençoa a Lohane Dias,
Toma nas tuas mãos, Senhor, o nosso irmão Adriano Pena, seu pai, pastor Antônio Florindo. Na vitória, Jesus, na vitória, Jesus, o teu servo e a sua casa. Toma nas tuas mãos a Daniele, lá de Minas Gerais, e a sua família. Dá vitória a esta casa, meu Pai. Abençoa a Deilde, seus filhos, Fernando e Felipe, vai libertando, dando vitória, dando graça e saúde para a glória do teu nome. Toma nas tuas mãos nossa irmã Iraci, abençoa os seus filhos, traz de volta a tua presença, a tua casa, meu Deus. Abençoa nossa irmã Josilete, que precisa da oração, a sua filha Eliane, vai dando vitória, visitando para a glória do teu nome nesta hora. Toma nas tuas mãos, Senhor Jesus, nossa irmã Edileuza, visita a tua filha nesta hora, dá saúde, repreende a enfermidade no poder do teu sangue. Toma, Senhor, o Anderson, que está com o Covid-19, a sua mãe Sandra, da vitória da saúde, há poder no sangue de Jesus, para repreender essas enfermidades. Toma nas tuas mãos a Cíntia Vieira, seus patrões, a sua família. Ajuda, Senhor, o João Lucas, o Marcos Vinícius. Visita a irmã Florisnéia, sua filha Giovana nesta hora. Completa a obra de libertação e cura na vida da tua serva. Meu Deus, visita a Georgina nesta hora. A Georgina Alves, da saúde, meu Deus. Toma o Douglas Henrique, o filho da Zezé, nas tuas mãos. Abençoa o Augusto Jesus, da saúde e da vitória. Abençoa a irmã Célia. Abençoa nossa irmã Carlinda, 92 anos de idade, internada, Senhor. Socorre a tua filha. Toma nas tuas mãos o Paulo, o filho da irmã Georgina, da saúde, meu Deus. Toma o Carlos Roberto Maia, vai dando vitória, saúde para a glória do teu nome. Abençoa a irmã Carlota, abençoa o nosso pastor Elias. Jesus, socorre o teu servo, dá vitória, tem misericórdia. Toma nossa irmã Edinalva de Jesus nas tuas mãos. Nós apresentamos, Senhor, esta longa lista. Oh, meu Deus, quanta necessidade, quanto problema, quanta preocupação, mas nós ordenamos em nome de Jesus a cura. Em teu nome nós ordenamos a bênção. Em teu nome nós ordenamos a libertação para os teus filhos, confiados no poder do nome que está acima de todos os nomes. Nós já te agradecemos pela vitória, no nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para reunir os seus pequeninos na quinta-feira, porque será o culto com as crianças. Então nós teremos aqui os diretores das crianças, e quem sabe uma ou duas crianças para representar todo o campo, para as nossas criancinhas também poderem fazer o seu culto, oferecer o seu culto a Deus aí no seu lar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue te guardando, te livrando de todo mal. Obedeça às autoridades, não saia se não for necessário. Se precisar sair, tome todos os cuidados e os alertas que têm sido dados. Não esqueça, de levar a sua máscara, que é o mais importante para este momento. Orem, nosso governador nos deu até o dia 11 deste mês para nos dar uma previsão de como ficará. Não sabemos. Vamos pedir a Deus que nos ajude a termos, ainda que seja uma pequena flexibilização, para que a gente possa aos poucos voltar a congregar. Fique firme, confie no Senhor, Ele é o Deus da tua alma, o Deus da tua salvação. Ore comigo, agradecemos a Deus. Obrigado, Jesus, por esta noite, obrigado por este momento maravilhoso em que o Senhor nos concedeu, estarmos outra vez reunidos na tua casa, para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Pedimos agora que a tua bênção esteja sobre nós, que venha guardar a cada um do teu povo, guarda a nossa nação, guarda a nossa igreja. Fica conosco, Senhor, visita cada um nos seus lares, que a bênção do Senhor e a paz seja sobre cada um dos teus filhos. Tudo te pedimos, confiados na misericórdia e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Hoje, sempre, todos digam amém. O Senhor vos abençoe.